Olá, amigos, muito boa tarde. Estamos nós aqui de novo neste sábado, né, por volta aí das 12 horas e 30 minutos, para o nosso bate-papo semanal aqui todos os sábados. Lembrando que o programa é gravado às sextas-feiras, hoje inclusive uma sexta-feira meio nublada, sábado também deve estar assim também. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, vereador de Osasco, o Sebastião Bognar, que é do PSDB, vereador aqui de alguns mandatos. Vereador, boa tarde, muito prazer em recebê-lo aqui, Bognar. Renato, é uma satisfação imensa estar aqui no seu programa e estar na companhia dos telespectadores. Gente, por que eu trago hoje aqui o Bognar, já agradecendo pelo convite, né, dessa entrevista aqui, é para falar de um assunto que está chamando muita atenção nos últimos meses, né, últimas semanas, últimos dias, que é sobre esse programa do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é da reorganização das escolas estaduais, que vai provocar aí, como todos já sabem, alguns fechamentos de escolas. Esse programa hoje aqui seria um bate-papo, um debate, também com a presença da vereadora também de Osasco, a professora Mazé Favarão. Mas deve ter acontecido alguma coisa de última hora, porque inclusive um dos seus assessores, vindo de Jundiaí, ele chegou por aqui, mas a gente não conseguiu falar com a Mazé para saber o que aconteceu. A gente vai bater um papo com ela numa outra oportunidade, porque dia 14 vai ser um dia D aí desse problema da reorganização das escolas estaduais, mas a gente com certeza terá outra oportunidade de ouvir também a Mazé, que ela é professora, foi secretária municipal de educação aqui de Osasco e todos sabem, ela é do PT e ela é uma ferrenha crítica desse programa do governo do estado. Mas antes da gente entrar nesse assunto aqui, como eu disse, muito pertinente, né, nos últimos dias, a gente gostaria aqui de deixar a nossa total solidariedade aos mineiros ali da cidade de Mariana, né, próximo a Belo Horizonte, porque todos sabem, né, vendo imagens aí muito tristes, né, daquele desabamento, né, da barragem, de uma barragem de mineração ali, rompimento, não é isso? Da barragem, que já deixou alguns mortos, uma coisa muito triste, e esse não foi o primeiro acidente em Minas Gerais, que é um estado com muitas barragens desse tipo. Eu lembro que alguns anos atrás, Bognar, na minha querida cidade de Miraí, na zona da Mata de Minas, houve também o rompimento de uma mineração ali próximo. Miraí foi quase totalmente destruído realmente, um lamaçal que invadiu a cidade, mais do que isso, afetou também as águas do próprio rio Fubá, que corta o meu querido Miraí, como outros rios da região, entrando até mesmo no Rio de Janeiro e afetando outros rios da região. E fica uma pergunta, como estão estas barragens, né, de Minas Gerais? Como eu disse, tem muitas. Como é que está a manutenção? Bognar, antes da gente entrar então no assunto principal dessa entrevista de hoje, uma coisa muito triste que aconteceu lá em Minas Gerais, em Mariana, né, Bognar? A nossa solidariedade a todos os mineiros, a todos os brasileiros, porque ali não tem gente só de Minas, né? E também lembrar, né, Renato, quando acontecem essas coisas, é um momento de reflexão, um momento muito oportuno de reflexão, para que as autoridades, os responsáveis por essas áreas, por essas barragens, possam realmente estar fazendo a fiscalização adequada, acompanhando em tempo real, porque não pode simplesmente construir a barragem e deixar lá com o tempo, porque com o tempo ela vai deteriorando, ela vai sofrendo a erosão e acontece essas tragédias como essa que aconteceu. Pessoas que perderam a sua vida e que irrecuperável, isso não tem mais como fazer. Como você já disse antes aqui, se fosse uma vida já era o bastante para preocupar todas as autoridades. Agora ali parece que já tem 15 mortos e muitos outros desaparecidos. Um número grande de desaparecidos, mas é como você falou, se fosse uma única pessoa, uma única vida, ela já deveria servir de reflexão para que as autoridades competentes e responsáveis por essas áreas possam fazer esse acompanhamento, essa fiscalização que é fundamental. Então, gente, porque como eu disse, Minas é um estado que tem muitas dessas barragens, até mesmo de usinas hidrelétricas também, mas principalmente das mineradoras, que tem produtos pesados ali que afetam o meio ambiente, principalmente os rios e córregos. Mas em todo o Brasil, né, deve ser a preocupação, porque em todas as partes do país tem essas barragens e isso deve ser uma preocupação constante com a manutenção, porque são gente simples que não imagina o perigo de estar, talvez, morando perto de uma barragem dessa, principalmente na área de baixo, né, onde vai... Não é água, porque lá não é água, né, Bognar? É um lamaçal. É uma lama
que contém os metais pesados. Exatamente. Olha só como que é terrível isso, né? Não é só a água que chegou, tanto que a gente viu a destruição das casas, o que aconteceu, ficou tudo destruído, infelizmente. Pois é, além dos danos materiais com casas, animais, principalmente a perda de vidas humanas. Mas o povo mineiro ali, acho que de todo o Brasil, está sendo muito solidário, porque muita gente ali desabrigada, essas pessoas estão abrigadas agora em ginásios da cidade de Mariana, aquela cidade histórica, muito bonita, e já está ali também chegando muitos mantimentos, né, como roupas, colchões também. Isso que é importante também do povo brasileiro, que é muito solidário, né, Bognar? O brasileiro é extremamente solidário e essa hora, essa manifestação de solidariedade também deve servir de exemplo, de reflexão para outros momentos da vida do brasileiro em si. Bem, gente, então deixamos aqui a nossa solidariedade, que isso não se repita mais, né? Porque tragédias naturais, elas acontecem, né? Muitos problemas aí ambientais, muitas vezes tem a ação do homem também, porque o desmatamento provoca muita coisa, mas o rompimento de barragens feitas pelo homem, realmente não dá para aceitar e com certeza são tragédias anunciadas. Bem, amigos, então vamos entrar aqui no assunto que são os fechamentos de escolas estaduais. Bognar, como eu fiz na apresentação aqui, você é do PSDB, um vereador de quantos mandatos? De vereador, 4 mandatos. 4 mandatos. 4 mandatos. Foi E um de deputado estadual. Um de deputado estadual, olha aí, conheço o Bognar já há muitos anos, porque eu cheguei em Osasco em 1970, ainda garoto, meus altos aí de 15 anos mais ou menos, Bognar. Mas quando logo cheguei em Osasco, já comecei a ouvir falar em Bognar, porque você foi candidato a prefeito dessa cidade aqui também. E passou batido aqui o mandato de deputado estadual, olha só. Mas depois eu morei uns 8 anos em Piracicaba, voltei em 92, quando nós nos estreitamos ainda mais a nossa amizade, o relacionamento, que aí já pegamos você como vereador desta belíssima cidade de Osasco. Parabéns pelos teus mandatos, viu, Bognar? Muito obrigado, Renato. E eu quero também dizer a você que é uma satisfação ter a sua amizade. Porque antes da parte profissional sua, você é um ser humano extraordinário, uma pessoa que mostra muito a sua essência. Você é um cara transparente, então isso faz toda a diferença na vida do profissional. É uma satisfação estar aqui contigo. É preciso, né, Bognar? Ser transparente, você que é político, sabe da necessidade de ser transparente. Isso é uma coisa que eu sempre busquei nos meus mais de 32 anos de jornalismo em todas as áreas. E isso é muito importante. Bognar, eu gostaria de lembrar você também que o nosso programa, como eu disse, é gravado às sextas-feiras, mas estamos chegando agora às 12h30, na hora do almoço do povo. Mas nós estamos falando aqui, Bognar, para 11 cidades aqui da região. Você conhece tão bem essa região, com mais de 2,5 milhões de habitantes, uma das regiões mais ricas do país, com o PIB acima de várias até capitais, cidades grandes, estado, e olha, talvez até de alguns estados lá do Nordeste e Norte. Então a região, você está falando aqui não somente para povo de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Cotia, Santana de Parnaíba, Vargem Grande Paulista, está falando para 11 cidades aqui da região e também tem, agora está sendo transmitido também pelo site da TV Esporte Mais, onde você está aqui, para o mundo inteiro. Então você está falando aqui para toda São Paulo, Brasil e para o mundo, tem pessoas até do exterior que estão nos vendo agora e então você está falando para todo este povão. Mas vamos então falar da reorganização, do programa de reorganização da escola. Bognar, você que é do PSDB, partido do governador Tucano de São Paulo, o nosso amigo também, Geraldo Alckmin. O que é esse programa de reorganização das escolas estaduais, Bognar? Esse programa é um programa muito sério, porque embora como ser humano e até como político, como administrador, todos nós temos os nossos defeitos, o governador Geraldo Alckmin também certamente tem os dele, mas o governador Geraldo Alckmin é um homem muito sério, é um político muito sério. E ele leva a sério o que ele está fazendo. Por isso é que ele já é, pela 3ª vez, o governador do estado, né? Ele foi eleito, reeleito, eleito novamente, agora reeleito novamente, porque ele faz o trabalho dele com muita seriedade. E essa parte da reestruturação da rede escolar, da reestruturação da educação no estado de São Paulo, ela foi trabalhada com muita atenção pelo secretário Herman. Foi discutido com o povo? Pois é, foi. Aonde teve questão, foi. Por exemplo, nós levamos os 14 vereadores que se dispuseram aí, nós levamos os 14 vereadores, só quem se dispôs aí, lá no gabinete do secretário Herman, para que pudessem todos
receber as informações da fonte mais fidedigna que tinha, que era o secretário da Educação de Estado. Certo. O secretário recebeu os 14 vereadores em audiência, esclareceu qual era o programa, mostrou qual era o programa, e a gente começa falando assim, ó, quem discorda diz assim, ó, do fechamento das escolas. Isso é uma inverdade, não está fechando escola. Está reestruturando a educação, está reestruturando a rede física e educacional do Estado. Por quê? Porque nós temos escola, acredite isso, Renato, tem escolas no Estado de São Paulo que tem 12 alunos. Uma sala de aula, 12 alunos? Não, não é uma sala de aula, uma escola. Ah, uma escola. Uma escola, onde tem um diretor, um vice-diretor, onde tem um coordenador, onde tem professores, para 12 alunos. Não pode isso, o Estado não pode gastar desse jeito. Por isso que eu comecei falando do Geraldo Alckmin, que ele é um homem sério, responsável. O dinheiro que se arrecada no imposto, ele quer gastar com firmeza, ele quer gastar realmente para poder atingir os objetivos. No caso da educação, o que precisa fazer? Melhorar a qualidade do ensino. E como que vai melhorar a qualidade do ensino se nós estivermos gastando desta forma? Primeiro precisa reorganizar isso. Então não tem fechamento de escola. Se disponibiliza, por exemplo, em Osasco. Como é que começou a história aqui em Osasco? Vai fechar 7 escolas. O maior terror. Chegou gente de fazer declaração pública, olha só, a irresponsabilidade e a imaturidade de fazer declaração pública, de dizer, escola X, que tem 1.500 alunos, vai fechar. Mentira. Isso não acontece, não vai acontecer. Nem vai acontecer e nem aconteceu. É irresponsabilidade de quem pegou uma informação de boataria e passou para frente. Agora, quem exerce a função pública tem que ser preparado, não pode ser inconsequente, não pode sair reproduzindo boato, tem que buscar informação na fonte. O vereador André Sacco, que é o líder da nossa bancada na Câmara, teve uma atuação brilhante, foi lá na Secretaria de Estado, conversou com o secretário, levou 14 vereadores de Osasco. De vários partidos, né, claro? De todos os partidos que se dispuseram a estar presente. Os vereadores foram lá, foram recebidos pessoalmente pelo secretário. Não é pelo chefe de gabinete, não é pelo assessor, não é pelo auxiliar, que nem se faz em tantos outros casos. Não, o próprio secretário Herman se dispôs a atender os vereadores e explicou o que era o plano. Tanto que a hora que acabou, todo mundo saiu de lá, opa, não era do jeito que estava falando. Imagina alguém dizer que vai fechar uma escola com 1.500 alunos. Olha o que provoca de situação lá na ponta. Ô Bognar, mas você está falando que não vai haver fechamento. Não. Mas o outro lado diz, vai haver fechamento. Parece que mais de 90 escolas no estado de São Paulo, porque eu quero também uma opinião sua sobre o impacto disso. E segundo consta, aqui em Osasco serão 2 escolas fechadas. Eu não tenho agora aqui, até me desculpa, eu não tenho o nome dessas escolas, não sei se você tem, mas dizem que vai haver os fechamentos das escolas. E havendo esse fechamento, como esses prédios serão ou poderão ser utilizados? Olha, veja só, vou pegar aqui pelo caso do deputado Guilherme, que é uma escola ali do Jardim Cipava, uma escola que eu conheço muito, porque ali tinha uma sala de EJA para os alunos especiais. Então, uma escola que eu conheço na profundidade. Fica que bairro? No Jardim Cipava, ali no Bela Vista. O caso da escola deputado Guilherme é um caso típico. Tinha ali 200 e poucos alunos. Escola grande. Uma escola imensa de grande, 200 e poucos alunos. Não que esses alunos não mereçam atenção, claro que eles merecem. E tanto que eles merecem que a Secretaria Estadual está transferindo eles para uma outra escola com muito mais estrutura. Próxima? Próximo. Quem está ali no Guilherme vai ficar na escola que está aqui em cima, próximo da Avenida Antônio C. Costa. Não é distante, não está longe. Eu estudava no Larizate, lá no quilômetro 18, e eu morava no Jardim das Flores. Fazia todo dia esse percurso a pé de ida e de volta. Mas antes de você falar sobre como esses prédios das escolas, que segundo a oposição elas serão fechadas, eu gostaria de dizer para você o seguinte, lá em Minas Gerais ainda, quando eu morava, não em Miraí, mas na cidade de Guidoval, na zona rural. Se eu cheguei em São Paulo com 15 anos, você imagina, lá eu era bem novinho mesmo, viu gente? Porque eu também fui novo. E lá eu andava, Bognar, 6 quilômetros para chegar numa escola. 6 quilômetros, eu e minhas 2 irmãs mais velhas, mas lá andando em terra, né, pelo meio
na roça mesmo, então o único perigo que a gente poderia encontrar era com um boi brabo ou um animal não tão domesticado, era o único problema. O resto a gente ouvia cântaros de passarinhos, entendeu? E belas sombras de árvores, mas andávamos 6 quilômetros, saíamos por volta de 4h30 ou 5 horas da manhã, para chegar às 7, 8 horas numa escola em Guidoval, que fica ali também bem pertinho de Miraí, mas numa cidade como São Paulo, periferias principalmente, a gente sabe que as escolas, muitas escolas estaduais e municipais também, viram antros de marginais, inclusive de drogas, porque eu conheço também professores que abandonaram a carreira por motivo da violência nas escolas, por parte de alunos e da marginalidade. O impacto disso as escolas que estão sendo remanejadas, os alunos não vão andar muito tempo sem um transporte coletivo e correndo risco também, talvez aqueles que estudavam próximo da sua casa, vão estudar longe, não? Você falou em 6 quilômetros. O máximo que vai acontecer no círculo, que o aluno vai ser remanejado, é de 1,5 km. De 1,5 km. E mais ainda, ó, se a escola que ele for remanejado não for a escola que o pai está desejando, a mãe está desejando, a diretoria de ensino, porque nós temos uma diretora de ensino aqui na cidade, muito competente, muito dedicada, uma profissional qualificada, uma pessoa muito séria no que está fazendo, muito séria, muito séria. Eu a conheço há muitos anos, mas agora nesse trabalho eu tive a oportunidade de conhecer mais profundamente ainda a qualidade do trabalho que ela realiza, ela e a equipe dela. Então, ela está tratando isso assim como um panderló, está tratando isso com todo carinho, com todo respeito, porque o objetivo dessa reestruturação é melhorar a qualidade de ensino para quem? Para o aluno. O que ocorre, na verdade, Renato, é que às vezes cria-se uma resistência porque está tudo muito cômodo onde está tudo muito bonitinho ali, está tudo muito fácil. Você imagina, alguém que é diretor de uma escola que tem 12 alunos, ele vai querer que mexa na escola dele? Ele não quer que mexa na escola dele. Mas não tem condições mesmo. Mas não pode manter isso, porque isso é o dinheiro que o povo paga do imposto. Então você veja, não vai mandar um funcionário embora. Então, como esses prédios serão utilizados? Isso, eu já vou falar isso. Não vai mandar um professor embora, não vai mandar um funcionário embora, vai apenas ser remanejado de uma escola para outra. Por quê? Porque os alunos vão continuar e vai continuar precisando do professor, vai precisar continuando do funcionário. Então ninguém vai ser demitido, ninguém apenas vai ser remanejado, apenas isso. Como é que esses prédios serão utilizados? Deputado Guilherme, por exemplo, vai ser ali estabelecido, já está acertado isso, um centro de educação de jovens e adultos, que é o nosso antigo Mobral, para ficar fácil das pessoas entender, né? É o EJA. Então, esse centro estadual... É um EJA gigante. É um EJA gigante para poder acolher todas as pessoas da nossa cidade, que ainda tem muita gente... Que não tiveram oportunidade antes. Que não tiveram essa oportunidade. Esse centro vai dar essa oportunidade. Agora, não é ele sozinho, não é assim. Se a pessoa, se o cidadão não for lá no Guilherme, ele não pode estudar em outra escola. Todos os lugares que têm demanda nesse município, e são 15 escolas da cidade, onde tem demanda para o EJA, lá tem uma sala do EJA, lá tem uma parte do EJA. E a Escola Guilherme vai ser a escola central, vai ser uma escola que vai ter um trabalho mais direcionado, com o professor, com o perfil adequado para aquela situação. Você entendeu? Então, o que vai fazer, na verdade, é melhorar a qualidade do ensino, e não o fechamento das escolas. Eu vi um panfleto essa semana, é um panfleto, aquele panfleto precisava ser recriminado. Qual que porque ele está dizendo assim, ó, a prefeitura que soltou, ele está dizendo assim, ó, o fechamento das escolas em Osasco. Parece, pelo que a pessoa lê ali, eu pedi para pessoas simples lerem, falou, vai fechar as escolas, fechamento das escolas. Não vai fechar escola nenhuma, e muito menos das, porque quem redigiu aquele panfleto, ou ele precisa voltar para a escola para aprender o que é DAS e o que é D, certo, e precisa aprender, ou sabe e está mal intencionado para fazer uma propaganda negativa. Isso não vai afetar, então, a comunidade escolar de Osasco? De forma alguma, vai melhorar a qualidade do ensino. Lá em Quitaúna, sabe o que vai acontecer? É a outra escola? É a outra escola que vai fechar. Sabe o que vai acontecer lá? Lá vai ser colocado um centro de estudo de línguas, de aprendizado de línguas, que vai começar, evidentemente, com o espanhol, que é a primeira língua que tem que ser trabalhada, por causa aqui da nossa região, ou a América do Sul,
né? Mas lá também tem inglês, vai ter, tem espanhol, tem inglês, vai ter francês. Olha só. Então, o aluno que quiser um referencial maior, vai poder fazer o seu contraturno, porque se ele vai estar na escola de manhã, ele se matricula lá à tarde. Se ele está na escola à tarde, ele se matricula lá de manhã. Então, ele vai ter o dia de aprendizado. Ele não vai ficar com a metade do dia sem ter o que fazer. Ele vai ter o que fazer. E isso que você está falando para a cidade de Osasco, onde você é vereador, isso vai ocorrer em todas as cidades onde vão ter escolas remanejadas. Eu ouvi isso do secretário Herman. Todas as pessoalmente, cidades. da boca dele, ele falando. Porque você é um vereador de Osasco, mas é um parlamentar de São Paulo. Ah, né? muito obrigado, muito obrigado. Já foi deputado, inclusive. Então, mas veja só, o mesmo que está acontecendo em Osasco vai acontecer em outras cidades. Por exemplo, ó, uma cidade do interior, e eu conheço centenas de cidades do interior, que tem uma escola só. Lá tem que ter o prézinho, o jardim da infância que a gente chamava, lá tem que ter a educação básica, lá tem que ter o ensino médio, tudo na mesma escola, porque só tem um prédio e a demanda é daquela condição. Aqui na Grande São Paulo, nós podemos dar um passo à frente. Então, aproveitando esse gancho, inclusive, porque foi ventilado que um dos motivos também dessa reestruturação da escola proposto pelo governo Geraldo Alckmin é para separar talvez alguns alunos de faixas etárias. Passou por isso também? Claro, porque aí, veja só, à medida que separa o aluno na faixa etária, o que vai ocorrer? As instalações físicas serão adequadas para aquela faixa etária. Uma criança de 6, 7, 8 anos, ele vai usar o sanitário, por exemplo, que é qual o sanitário que está lá estabelecido? O de adulto, tá certo? Então, veja só, até nisso, ele vai usar qual carteira? A carteira que está preparada para o adulto. E pode evitar também um problema que sempre ocorre nas escolas, que é do bullying. Então, um adolescente bem maior, que não tem talvez uma estrutura legal, é muito mais fácil, talvez, né, entre aspas, fazer um bullying com a criança menor do que daquela mesma faixa dele. Também isso, mas a preocupação inicial é que, separado por faixa, possa fisicamente oferecer melhores condições, buscar o perfil do professor adequado para aquela faixa etária, para aquele professor adequado, a pessoa certa no lugar certo. Esse professor Herman, que é o secretário estadual, é um homem muito sério. Foi muito criticado pela oposição. Mas é pela oposição. É pela oposição. Sabe quem fecha a escola? Ah, não sei. Exatamente quem está falando contra. É a oposição. A oposição ao governo do Estado. Sabe o que vai acontecer com a FAC-FITO? Vai ser fechada no final do ano. Por quem? Explica aí para o telespectador do mundo que vai inteiro ser fechada? O que é a FAC-FITO. Por esse pessoal que está falando que o Estado vai fechar a escola. A FAC-FITO, sim, vai ser fechada. E olha... Então, Bognar, mas explica para o telespectador do mundo inteiro o que é a FAC-FITO. A FAC-FITO é a faculdade da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Tradicional fundação. Tradicionalíssima fundação, quase 50 anos de existência, está lá à beira da falência. Tinha um prédio lindo lá que foi construído, tinha lá os cursos todos universitários, foi desalojada. E vai fechar mesmo? Foi desalojada, a FAC-FITO foi desalojada, foi colocada lá num ranchinho que foi construído ali, para poder ceder lugar para a Universidade Federal, a Unifesp. Deu o prédio da FAC-FITO para a Unifesp. Essas pessoas que estão falando, esse grupo que está falando contra o governador Geraldo Alckmin, é o grupo que fecha a escola. Você sabia, Renato, que em Osasco foi fechada escola especial? Um minutinho só, antes de falar de escola especial, a doação da FAC-FITO para a Unifesp não tinha que passar pelo Legislativo? Passou ou não? O que passa pelo Legislativo, infelizmente, o que vai lá, infelizmente, a grande maioria é aprovado. Ah, tá. Infelizmente, eu falo isso respeitando o voto e a opinião dos meus colegas vereadores, que eu respeito muito. Vocês são minoria. Mas nós somos 3 só, vereador André Sacco, vereador De Paula, vereador Bognar. Nós somos 3 só. Então, na maioria das matérias, numericamente falando, nós somos derrotados. E isso passou por lá? Ou é uma decisão do Poder Municipal só? O Poder Municipal, o Executivo é que tem a força, né? O Executivo é que manda, né? Então, o Executivo determinou que assim fosse e assim foi, né? Agora, veja, ó, em junho ia fechar a FAC-FITO. Agora, em junho, já estava estabelecida a data, tudo. E aí, por causa da reação dos alunos, dos professores, da sociedade como um todo,
eles decidiram manter o segundo semestre, olha, ia fechar a FAC-FITO na metade do ano, cara, olha que barbaridade uma coisa dessa. E a FITO, daqui a pouco vai pelo mesmo caminho, porque vai fechando por partes, não fecha por vez, vai fechando por partes. E isso atrapalha a educação na nossa cidade. Bognar, você vê como 30 minutos passam rápido, nós estamos ali pelo nosso cronômetro, 25 minutos já passados. E então, acho que já ficou aqui, o nosso objetivo foi esclarecer, dar mais esclarecimento e tentar tranquilizar essa população, os estudantes que ainda estão fazendo manifestação. Mas como o Bognar deixou claro aqui, que esses prédios, né, onde vai haver o remanejamento, serão utilizados na área também educacional. Bognar, só para não falar Renato, que eu não... Pois não. Me permite só fazer um adendo? O prédio de Quitaúna, por exemplo, os alunos vão ser transferidos ali para o J. Jorge. É bem próximo. próximo. É pertinho, é 500 metros. É uma escola imensa de grande e lá tem salas ociosas. Aí nós temos a outra escola que tem 500 alunos e de repente não tem, entendeu? Não tem a estrutura que poderia ter. Agora, você me disse antes que tem escola, por exemplo, com 12 alunos. Sim, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, não é Osasco. Isso, não. Por que isso? Será que os alunos tentaram, foram para fazer tem escola com 200 e poucos alunos. Que é bem isso. Baixo também. Então tá bom. Osasco, sim. Bognar, a gente sempre fala aqui de muita política, hoje de operações Lava Jato, muitas coisas, mas hoje o nosso programa especial foi sobre a reestruturação da rede estadual. Mas só lembrando aqui que o Campeonato Brasileiro aí está na reta final já, e nesse final de semana o Corinthians pode ser campeão, né? O meu São Paulo está ficando aí, e você é São Paulino, corintiano? Tem que ser corintiano. Então, teu time pode ser campeão esse final de semana, dependendo aí de um resultado talvez negativo do Atlético. Né? Vamos esperar. Mas também com 15 pontos em disputa e 11 na frente, não tem jeito mais. É verdade. Parabéns para você e para os corintianos. Eu deixo aqui 2 minutinhos aí para você. Seus agradecimentos finais também, se quiser falar mais alguma coisa sobre o fechamento de escolas. Perfeito. Que não é o fechamento de escolas. Esse é o ponto de partida. Então, o que a população tem que estar atenta é qual é o interesse que está por trás daquelas pessoas ou daqueles grupos que estão falando contra essa reestruturação do Estado. Qual é o interesse que tem? Qual é o comportamento dessas pessoas? Na hora que estão na administração, fecharam a escola especial, onde nós tínhamos até a tradição nacional, era no Brasil. A Escola Especial de Osasco era uma referência nacional, e foi fechada, e foi dito assim, ó, isso era as crianças especiais, não é problema nosso dessa nossa administração. Opa, foi muito sério, porque aí o tempo esquentou, porque as crianças especiais não podem ser tratadas como isso. Elas são especiais e elas merecem ser respeitadas, como todo o restante da população. Então a população pode ficar tranquila, todos os casos que vão ocorrer de uma circunstância ou de outra, a professora está lá na diretoria de ensino, a professora Irene, disponível para poder resolver todas essas questões e acertar tudo do melhor jeito, acertar tudo da melhor forma. Eu quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui e dizer que o seu programa é um programa que presta, nesse momento, um grande serviço. É um prestador de serviço público nesse momento, porque está dando a oportunidade de a população ouvir um pouquinho o outro lado. Porque a gente, às vezes, não consegue nem sequer ser ouvido, e você deu essa oportunidade. Eu que te agradeço, Bognar, por atender o nosso convite aqui, não vai ficar só nesse, outras oportunidades também, se tiver outros assuntos interessantes também para a gente falar com a população da região e de um modo geral, sobre política inclusive, porque o Bognar com certeza é um pré-candidato natural aí à reeleição no ano que vem. E nós vamos, chegando aqui, um minutinho só, nós vamos terminando aqui, fazendo um convite para você, um convite muito especial, que você deve participar da Expo FITO 2015, que começou nesta sexta-feira, hoje, sábado, está acontecendo todo dia também, vai até às 20 horas, 21 horas, com encerramento, com apoteose ali de muitos trabalhos culturais, trabalho científico de toda a comunidade, dos alunos, monitorado aí pelo corpo docente da FITO, e também com apresentações musicais
musicais hoje. Você que está aí terminando de almoçar, pode ir lá para a Fito da Zona Sul, ali no Jardim das Flores, que você vai se surpreender com trabalhos maravilhosos dos alunos e também com apresentações musicais de um coral de mais de 400 alunos ali, com a orquestra sinfônica do Conservatório Vila Lobos da Fito também e outras bandas. Você presta atenção numa banda de reggae que vai se apresentar ali, de nome Tripper. Você não vai se arrepender de participar desse último dia da Expo Fito 2015. Nós vamos terminando aqui, como sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até sábado. Abraço.